Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Açaí Náticos Distribuidora e hoje vamos para mais um quadro, do Pergunte ao Náticos. Então são caixinhas de pergunta que nós deixamos abertas no nosso Instagram, onde teve centenas de perguntas entre vocês e eu espero responder todas de melhor forma, porque fazendo esse tipo de vídeo, respondendo todos de uma vez só, fica gravado aqui no YouTube e pode ser a dúvida de muita gente em comum, né? Vamos começar aqui com a pergunta do Breno. Ele fez a seguinte pergunta: para colocar um açaí, o que preciso para o começo? Pessoal, essa pergunta é interessante porque vai depender muito do modelo de negócio que você vai iniciar a sua açaiteria. Por exemplo, eu atendi um cliente há 3 dias atrás que ele ia começar num delivery. Então, o que ele ia precisar, a gente fez uma compra aqui na nossa distribuidora de R$700 para ele iniciar com a açaiteria dele. Por quê? Ele usar o congelador da própria geladeira da casa dele. Então, ele não precisou fazer o investimento do freezer. Como não é um self-service, ele também não precisou comprar cubas, não precisou comprar essa parte de utensílios que é caro, colher, acrílicos, os recipientes para colocar açaí, cremes e sorvete, ia ser tudo na casa dele. Então ele ia usar a própria colher dele mesmo, aquela colher de almoço para montar o copo, já que ia ser na casa dele. Então o investimento dele foi apenas dos produtos para venda. Então ele comprou uma caixa de açaí, uma caixa de ninho e uma caixa de cupuaçu. E os mix, comprou também a parte de embalagem, que foram as colheres, os copos. Ele começou com 3 tamanhos de copo, comprou guardanapo, enfim. Então ele fez um investimento aí de R$700, que foi basicamente só os produtos. Se você vai começar no carrinho, então você vai precisar de tudo isso, mais algumas ferramentas de trabalho, que seria o próprio carrinho, que aí o investimento já aumenta. Você teria que comprar isopor, ia depender também do tamanho da estrutura do carrinho, mas poderia implementar barraca para fazer uma tenda, enfim. E loja, você ia ter tudo isso, mais o investimento da loja. Ia ter que reformar a loja, ter que comprar freezer reserva para estocar na cozinha, uma bancada de inox para você cortar fruta, uma pia. Então depende muito do modelo de negócio que é a sua, mas assim, é uma média. Um delivery você consegue começar com menos de R$1.000. No caso desse cliente que começou R$700, começando com a geladeira da própria casa. Um carrinho, você já começa ali, a partir de R$5.000 você dá para começar num carrinho, os investimentos. Numa loja simples na garagem da sua casa, você pode adaptar. Você aí consegue gastar entre R$10 a R$15.000, negócio bem simples. E uma loja de rua, você já vai ter que alugar um ponto e tal, fazer umas pequenas reformas. Dá para começar a partir de 20 mil até R$1 milhão. Eu conheço pessoas que já investiram em R$1 milhão, mais de R$1 milhão numa loja de açaí, só que era uma loja temática, Lojas temáticas que tem diferentes lojas temáticas que foram investimentos milionários. Então vai depender do seu perfil de negócio e depender do capital que você tem também para investir. Beleza? A próxima pergunta foi da Vital Sorveteria. Quais são as diferenças do açaí? Pessoal, aqui na distribuidora nós temos 5 linhas de açaí. Eu vou começar com as tradicionais. São 3 linhas tradicionais, que é a linha Premium, a linha Especial e a linha Tradicional. Qual é a diferença das 3? Nada mais do que a concentração do fruto. Então o nosso açaí Premium, ele vai ser mais concentrado. Então o sabor dele é mais apurado, ele demora mais a derreter, ele tem um brilho melhor, uma textura melhor, uma consistência melhor. Então é para aquele cliente mais exigente. O açaí especial, ele já tem uma redução a mais da fruta, então ele vai ser um açaí mais suave. Tudo bem? E o nosso açaí tradicional é aquele para aquele cliente que procura preço e qualidade. Então ele é um açaí que tem menos concentração do fruto das 3 linhas e ele é um pouco mais adocicado, tá? O nosso açaí mais vendido hoje é o Premium, o segundo é o tradicional, por último é o especial, que é o meu termo, E eu vou ter a linha Fit e a linha Pura Energia. A nossa linha Fit, ela não tem açúcar branco, tá? Açúcar cristal. Ele vai ser adoçado com sorbitol e sucralose. E o meu açaí Pura Energia é um açaí tradicional, só que eu vou ter framboesa.
na saborização dele. Então, ele vai ter uma lembrança do Red Bull. Isso mesmo, o energético Red Bull, mas lembrando, ele não tem cafeína e nem taurina. Então, é açaí com sabor de energético ou açaí com sabor de Red Bull, que é um produto bem vendável por conta do marketing. Beleza? Tá aqui a explicação. Mais uma pergunta da Taisuel. Ela perguntou: queria saber como funciona o curso de vocês, por favor. Para quem não sabe, nós temos um curso chamado Escola da Prosperidade, que é justamente para a gente reunir todas as informações, separou em módulos, tá? Lá onde a gente vai explicar tudo sobre o ramo de açaiteria. Desde que você já tenha loja, ou se você ainda vai começar numa loja, ou no carrinho, ou no delivery, nós temos vários módulos separados onde a gente vai explicar o passo a passo de como funciona. Desde falando do mercado, que é ali o primeiro módulo, a gente fala sobre o mercado em geral de açaí. Há também modelos de negócio, o que é que você tem que ter tudo especificado no carrinho, no delivery, numa loja, não importa, entendeu? Então, como a gente passou por todo esse processo, nós começamos no delivery, depois fomos para um carrinho e hoje temos mais de 50 lojas, então a gente explica o passo a passo, tá? Tem sobre precificação, um módulo só sobre precificação, como é que a gente precifica, o que é que a gente embute, imposto, entendeu? Também tem módulos só de marketing, módulos de gestão de pessoas. Então, é tudo que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida e separou em módulos para apresentar para vocês. Então, nada mais é do que uma ajuda que a gente faz para os lojistas de açaí, beleza? Pergunta do Thiago Pontes: qual a temperatura ideal para os açaís e cremes e tipos de freezer? Pessoal, a temperatura ideal, eu sempre costumo falar que é o olho, é o olhômetro. A gente vai ajustar a temperatura do freezer com olhômetro. Como assim olhômetro? Todo freezer, lá embaixo dele, tem a temperatura para você ajustar do 0 ao 7. O 0 é desligado e o 7 é o mais frio, certo? Então, como é que funciona? Vai depender muito do fluxo da sua loja. Se a sua loja vende muito, tem um fluxo muito intenso, então vai ter mais abertura do freezer. Tendo mais abertura do freezer, a tendência é que seus produtos derretam mais rápido. Então, se ele está com a tendência de derreter rápido, visualmente você vai olhar seus produtos, se você viu que ele está ficando mais mole, então você coloca ali no 6, no 7, até ajustar. Se você deixar muito tempo também no 7, pode ser que ele fique duro. Então, o segredo então, pessoal, é de estar tempo em tempo manipulando o açaí de vocês. Tipo, de 40 em 40 minutos ou de 1 em 1 hora é o suficiente para você ir até o freezer, mexer a colher em cada produto para ver se tá duro ou se tá mole. Se tiver duro, eu diminuo, coloco ali no 2 ou no 1, ou até mesmo desligo se tiver muito duro. E se tiver mole, eu coloco ali no 5, 6 ou até mesmo no 7 se tiver muito mole. Então eu sempre costumo falar que é o olhômetro. E eu sempre me baseio pelo açaí, porque é o meu produto carro-chefe, é o meu produto principal. Então eu sempre gosto de me influenciando a consistência do açaí. Então, eu levo ali o açaí como serventia para todos os outros cremes, né, que eu tô dentro do freezer. Beleza? E o tipo de freezer, ele perguntou. Tipo de freezer vitrine, tá? Se você vai vender na loja self-service, aquele vitrine onde é de vidro e você faz a abertura puxando. Beleza? Sorvetes Mix Delivery perguntou. Boa tarde. O sorvete e o açaí podem ficar no mesmo freezer? Olha, eu vou confessar que não é o recomendado. Nas minhas lojas, cada produto tem um freezer diferente. Eu utilizo açaí cremes em um freezer e sorvete gelato em outro freezer. Por quê? Eles têm temperaturas diferentes. Mas por que eu falo que não é o recomendado? Porque muitos dos nossos clientes, eu acho que mais da metade dos nossos clientes utilizam no mesmo freezer. Se você tem uma rotatividade legal, se você vende bem na sua loja, eu acho que não tem problema, porque ele acaba girando muito, né? Então não dá tempo de perder qualidade nos produtos. Mas se você não tem tanta rotatividade assim, pode ocasionar que os produtos perderem qualidade, porque o sorvete ele tem que ser vendido numa temperatura mais fria, então ele tem que ser, a temperatura dele no freezer é mais gelada, que é para a gente bolear ele.
E o açaí cremes já está falando, creme é um negócio mais líquido. Então a gente vai trabalhar, entre aspas, numa temperatura mais quente, para ele justamente ficar cremoso, entendeu? E o açaí não, o sorvete não, o sorvete tem que ficar congelado. Pergunta agora da Grazi Costa, CE. Ela perguntou, o que fazer para descongelar o açaí? Creme de tapioca e ninho. Deixar no ponto ideal. Pessoal, não só o açaí, creme de tapioca e ninho, mas para todos os cremes. Você deixa em temperatura ambiente até ficar na consistência ideal, que é aquela consistência mais pegajosa, aquela consistência mais grossa que demora a cair da colher, né? Eu gosto de trabalhar nessa temperatura. Detalhe, muita gente erra achando que cada produto tem o mesmo tempo de derretimento, e não é verdade. Cada produto tem um tempo específico para derreter. Por exemplo, o creme de ovo maltine é um creme que derrete com muita facilidade. O creme de morango também é um creme que derrete com muita facilidade. Se você pegar um creme de tapioca e colocar para derreter junto com o creme de ovo maltine ou morango, você vai perder o seu creme de ovo maltine ou morango. Ele vai ficar líquido, ele vai ficar igual um suco, igual um copo de água, de tão líquido que ele vai ficar, porque o creme de tapioca precisa de bem mais tempo do que esses dois. Então, é um erro muito comum das pessoas perderem a qualidade no produto por achar que o tempo de derretimento é o mesmo para todos. Beleza? Fica a dica aí. Outra pergunta aqui da Naya Sanders, 93. Você tem creme de pistache? Não tem um creme de pistache, mas eu tenho um gelato de pistache, tá? Nosso gelato aqui é muito vendido, mas é uma ideia interessante. A gente pode implementar, já que está hypado, né, o pistache. A gente vende o creme mais balde, né? Os recheios de pistache nos baldes. Doremos, tem o da Food Base, tem o da Master Martini, que é muito bom também. Mas o creme que é vendido no freezer não, tem o sorvete. Beleza? Pinheiro Roberto perguntou, como faço para condicionar as frutas da melhor forma, principalmente o morango? Pergunta muito interessante. Pessoal, como é que nós fazemos, tá? Hoje eu vendo frutas nas minhas lojas do Que Açaí Nordeste dentro do freezer. Então eu tenho um freezer pequeno, o menor freezer que tem, só para colocar minhas cubas de fruta. Então lá eu vou colocar morango, banana, kiwi, pitaia, tem lojas que colocam mamão, melão, todos os tipos de fruta. E como é que a gente faz para manipular? Principalmente o morango aqui que ele perguntou, né? Quando o morango chega na nossa loja, eu costumo separar eles em 3 bandejas. As bandejas dos verdes, as bandejas dos morangos perfeitos e a bandeja do morango machucado, tá? Nesses morangos que estão machucados, ele vai ser o primeiro a sair. Eu não vou usar a parte machucada, eu vou fazer a higienização dele, né? Eu vou cortar toda a parte machucada, selecionar só o que tá bom, então eu vou reaproveitar ele aqui, tá? E um detalhe que muita gente peca, eu só faço a higienização do morango daquilo que eu vou vender no dia. Se eu for fazer a higienização de todos os morangos, até o que vai ficar estocado, ele vai se estragar numa velocidade mais rápida. Então qual é o segredo? Eu separo em 3 bandejas, como eu falei agora, e coloco para ser usado primeiro os que estão mais machucados. Aí eu faço a higienização deles, lavo e já coloco para sair. Em segundo, eu coloco para vender os morangos que estão perfeitos, que eles estão numa bandeja só deles, sem a folhinha também, eu costumo tirar todas as folhinhas. E enquanto eu vou vendendo os machucados e os perfeitos, os verdes vão amadurecendo. Então, é uma forma que a gente faz que reduz bastante os desperdícios. Muitas pessoas perguntaram, não vou conseguir fazer todas as perguntas porque foram muitas, foram centenas. Ia sair um vídeo muito longo, mas a gente promete fazer nos que passaram batido. Mas muitas pessoas perguntaram o endereço das nossas distribuidoras. Então, vou estar falando aqui das nossas 4, tá? A nossa matriz fica aqui na Avenida Bernardo Manuel, número 11.149. O bairro aqui é Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Aí eu tenho a do centro, que fica na rua Meton de Alencar, 1649, o número. Fica de frente à estação de ônibus, de frente à parada de ônibus. De frente mesmo ao Mercado São Sebastião, tá? Aí a nossa loja de Sobral, que é aqui no interior do Ceará, fica na rua Padre Anchieta, número 117, fica em Campos dos Velhos, tá? E a nossa recém-inaugurada Caucaia, fica região metropolitana,
Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1400, de frente ao novo mercado das Malvinas, que vai inaugurar ainda, não foi inaugurado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui, faça comentários para a gente estar interagindo, beleza? Até os próximos vídeos.